Olá, eu sou a professora Maria Célia Nogueira Pinto, sou doutora em Direito Processual pela Universidade de São Paulo. Estamos na coluna Explicando o Direito do Advise Play e vamos falar sobre medidas atípicas na execução. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe uma série de normas que buscam prestigiar a cooperação, a boa-fé processual, a celeridade e principalmente a efetividade das decisões judiciais. Com base nisso, uma das técnicas incluídas pelo legislador foi aquela presente no artigo 139, inciso 4, que permite ao juiz a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, que sejam necessárias, adequadas a conferir mais coercibilidade às suas decisões, inclusive naquelas relativas à prestação pecuniária. Essa norma, portanto, tem enorme relevância para os processos de execução ou também cumprimento de sentença, uma vez que são eles os mais complexos aí do processo civil, aqueles que há um déficit de efetividade muito grande. Desde a vigência do Código de 2015, portanto, quando os juízes se utilizam dessa regra do artigo 139, inciso 4, as medidas mais comuns têm sido a apreensão ou suspensão de passaporte, de carteira nacional, de habilitação, de cartões de crédito, e por conta dessas decisões tem sido suscitados uma série de debates em torno de uma eventual constitucionalidade, inclusive, dessas providências. Essas questões não se limitam ao ambiente acadêmico, mas também têm acontecido na prática, tanto que nós tivemos recentemente o ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, número 5491 do Distrito Federal, pelo Partido dos Trabalhadores, questionando a constitucionalidade do artigo 139, inciso 4, pois ele violaria garantias fundamentais como o direito de ir e vir, direito de locomoção e até mesmo a dignidade da pessoa humana. Como nós devemos proceder na prática para que a gente possa realmente dar efetividade ao artigo 139, inciso 4? Pensando em critérios que podemos estabelecer para isso, o STJ tem se manifestado em diversas ocasiões a respeito do tema e recentemente nós tivemos duas decisões emblemáticas que podem nos ajudar, nos dando informações interessantes para estabelecer esses critérios para a utilização da norma. Vamos lá! A primeira decisão do STJ que eu gostaria de comentar é o recurso em habeas corpus número 99606, oriundo de São Paulo, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, em que, em novembro de 2018, entendeu-se que a suspensão de passaporte é sim uma medida que, em tese, viola direitos fundamentais ligados ao direito de ir e vir, à garantia de locomoção do indivíduo e, portanto, são atacáveis por meio de habeas corpus. Por sua vez, a suspensão de CNH não geraria essa violação e, no campo até recursal, elas não seriam atacadas por habeas corpus, mas sim por agravo de instrumento. Mais recentemente, em abril de 2019, no habeas corpus número 478963 do Rio Grande do Sul, que aliás foi impetrado pelo jogador Ronaldinho Gaúcho e pelo seu irmão, o ministro Francisco Falcão, do STJ, entendeu que, apesar de a restrição ao uso do passaporte ser uma medida que, em tese, viola o direito de ir e vir do devedor, no caso concreto, ela seria legítima. Por quê? Verificou-se que os devedores, desde o início do processo, tentavam ocultar patrimônio ou então deixar o país para dificultar a tramitação processual e, portanto, o pagamento da execução. Nesse sentido, nós podemos, com base nessas duas decisões, estabelecer alguns critérios interessantes para dar efetividade ao artigo 139, inciso 4. O primeiro critério é o de supletividade, ou seja, as medidas atípicas elas serão usadas somente na hipótese de esgotamento das medidas típicas. Também não podemos esquecer que elas são usadas para aqueles devedores profissionais, ou seja, aqueles que ostentam um padrão de vida incompatível
com aquilo que aparece nos autos, com que praticam ocultação de patrimônio. Um terceiro critério que nós podemos estabelecer é a observância de contraditório, ainda que ele tenha que ser postergado até para não frustrar a medida. Uma quarta característica, e essa sim é bem importante, é que o juiz precisa analisar o caso concreto, porque é justamente ele que vai dar os elementos ao juiz para deferir ou não a medida e mais, se deferir, qual ou quais as medidas atípicas que ele vai estabelecer no caso. Para isso, ele precisa fazer uma tripla análise, ou seja, essa medida, ela é necessária ao caso concreto? Eu tenho alguma outra medida que vai me levar ao mesmo resultado, com menos oneração do devedor, com menos prejuízo para o devedor? Segunda análise, essa medida, ela é adequada, ou seja, é apta ao resultado que eu pretendo? E, por fim, essa medida é proporcional ou ela causa um mal maior ao devedor, um dano reverso ao devedor? Com base nessa tripla análise, o juiz poderá então, observados os requisitos anteriores também que eu mencionei, dar efetividade à norma do artigo 139, inciso 4, sem prejuízo do devedor. Bom, pessoal, no vídeo de hoje nós tratamos sobre medidas atípicas em execução no processo civil. E de tudo que nós conversamos é importante lembrar que é o caso concreto que vai auxiliar o juiz na interpretação da norma. Ou seja, cada caso deve ser analisado atentamente pelo juiz para que o artigo 139, inciso 4, não se torne letra morta no sistema do Código de Processo Civil de 2015. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Até mais!